Fala Tigrada, sejam muito bem-vindos a mais um Delivery com coisa de comer não se brinca. No Delivery de hoje temos uma aula prática maravilhosa do presuntinho Felipe Schuch, da equipe CCNB, para te mostrar como é que tu faz na prática a aferição da temperatura num peito de frango, por exemplo. Várias técnicas, um monte de gente espetando de tudo que é jeito e muitas vezes inadequado. Dá uma olhada aí que a gente já volta. E aí pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre técnica de medição de temperatura de produto, tá? Vocês estão vendo aqui, eu tô usando como exemplo um frango que saiu do pré-resfriamento, tá? E eu tô com esses dois termômetros aqui, ó. Vocês estão vendo, um tá marcando 4.6, um tá marcando 2.4. Qual é que está certo? Bom, a questão de certo ou errado nesse caso, a gente sabe que para qualquer produto em resfriamento, seja esse frango que saiu do chiller, seja uma carcaça que está em resfriamento na câmara fria, seja um produto que saiu de um túnel de congelamento, a gente sempre tem o frio atuando da área externa, né? Então a gente sabe que sempre a parte interna é a que mais tarde vai atingir a temperatura. Então, para qualquer medição de temperatura de produto, a gente sempre vai tentar atingir a parte mais interna do produto, tá? No caso do frango, eu vou tirar esses dois termômetros aqui, porque na verdade não é assim que se mede. Deixa eu passar para o Rodrigo aqui. Vamos pensar um pouquinho a gente precisa ter uma técnica padronizada de medição de temperatura, tá? Vamos pensar aqui no nosso frango aqui, tá? Eu tenho o peito, eu tenho essa área aqui, que é a parte da maçã do peito, que é a parte mais espessa, e eu tenho essa parte aqui que é bem mais fina. Consequentemente, essa parte aqui ela resfria muito mais rápido do que a parte interna daqui. Então, pensando no frango, se a gente traçar um círculo imaginário a partir dessa área, seria por aqui a área de mensuração de temperatura. E considerando essa espessura de peito. Então o ideal seria eu conseguir atingir o centro dessa porção. Mas aí vamos pensar em técnica, né? Como é que se faz isso? A gente tem que pensar que a medição ela tem que ser feita igual por todas as pessoas envolvidas, seja parte de inspeção, de qualidade. Então, se eu chegar, por exemplo, por aqui, eu posso até estar atingindo o interior do produto. Só que eu espeto dessa forma. Daqui a pouco chega uma outra pessoa e espeta assim. Ela vai ter também um resultado diferente. E esse resultado diferente ele vai impactar em todo o resto do processo, porque vai encontrar uma temperatura diferente, vai tomar uma ação diferente. Então o que a gente deve fazer? Tem que padronizar esse procedimento. Como é que se padroniza isso? Tá? A gente sabe que precisa atingir essa porção aqui mais profunda. Então, como eu disse, se eu chegar por aqui, fizer uma abordagem desse sentido, cada um vai espetar de um jeito, certo? Então, como é que a gente deve fazer no caso do frango? Tá? Se eu sei que eu preciso atingir essa área aqui, vocês podem ver inclusive que eu tenho termômetro com ácido diferente, ó. Tá? Se eu sei que eu preciso atingir internamente, eu venho aqui, ó, meço mais ou menos a distância que eu preciso, marco aqui no termômetro, venho aqui, furo e coloco ele diagonal, de forma que eu consiga atingir a parte mais profunda do peito. Espero estabilizar. Estabilizou 3.9, essa é a minha medição, tá? É isso que eu uso se eu fosse usar o termômetro pequeno, é a mesma coisa, né? Eu só faria essa abordagem mais para frente.
Então essa é a técnica correta, é a técnica que tem que estar padronizada, porque aí tu vai ter certeza que todo mundo enxerga a mesma coisa dentro do processo, seja a inspeção, seja a qualidade, ou quem for. Outra coisa que é importante, a gente não deve, isso vale, eu tô usando frango aqui como exemplo, isso vale para carcaça, que deve ser feita no miolo lá do colchão, isso vale para o produto que está saindo do túnel de congelamento, porque eu sempre vou procurar a parte mais profunda da musculatura que eu preciso medir, tá? Uma outra questão que é importante, tá? Esse procedimento, ele estando bem acertado com todas as partes, a gente não pode, isso é uma coisa que às vezes no dia a dia acaba acontecendo e mascarando muito resultado. A gente não procura temperatura, tá, pessoal? O que eu quero dizer com procurar temperatura? Se eu entendo que aqui é a área que deve ser medida, e eu coloquei o termômetro profundo, é a área que eu vou avaliar, tá? Porque se eu puxar daqui a pouco ele um pouco para cá ou um pouco para lá, eu já vou ter uma diferença, tá? E essa diferença, ela não interessa para mim, porque a gente está padronizando um procedimento. Essa carcaça aqui, ela está bem pré-resfriada, provavelmente qualquer jeito que eu espetar, vai dar o que? 4 e pouco. O limite dela por legal de saída de pré-resfriamento seria 7. Então, se eu tivesse daqui a pouco com uma avaliação de 6,8, uma posição errada do termômetro já me daria daqui a pouco um 7,2, um 7,3. Então, a técnica é essa. Sabendo que tu está fazendo o procedimento certo, te abraça e confia, tá? Não fica procurando temperatura maior ou menor. Sabe onde está o miolo, espetou, colocou lá, é a leitura que tu vai fazer. Pode ver que a gente tem atingido temperaturas bem semelhantes em todas as vezes que eu espetei, tá? E, por fim, uma última dica é o porquê não se usa esse termômetro, o famoso termômetro de superfície, tá? A gente sabe que ele é um termômetro que mede só a superfície do produto. Então, claro que aqui eu já peguei esse frango, eu manipulei, eu estou numa sala que não é climatizada para fazer esse vídeo, então ele já teve uma diferença superficial aqui de temperatura. Então não se usa esse tipo de termômetro para avaliação de produto, para avaliação do resfriamento do produto. Sempre avaliação profunda. Lembrem de ver, imaginar na cabeça de vocês sempre a peça, as 3 dimensões da peça, e procurar a parte mais profunda. Isso aliado a um procedimento bem padronizado, não vai dar margem de erro nas avaliações de vocês no dia a dia. Valeu? E aí, curtiu? Viu só como é fácil? Viu que agora tu tem a técnica? Então faz o seguinte, deixa o teu like, compartilha essas informações para quem está precisando delas e te inscreve no canal se ainda não está inscrito. Nós do lado de cá mandando conteúdo para a galera e vocês do lado de lá contribuindo com a inscrição, com o compartilhamento e com o joinha, tá bem? Uma coisa muito importante, não esquece, aqui com coisa de comer não se brinca.